Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 4ª reunião pública da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté. Instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 0581 de 2015 e aprovado 130ª sessão ordinária, realizado no dia 18/3 de 2015. Os trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, regimento interno, em especial a resolução 181 de 2015. Registro a presença dos membros da comissão, ou seja, registro a presença do membro da comissão, vereador Jefferson Campos. Registro e agradeço ainda a presença do senhor Dr. Rodrigo Almeida de Aguiar, representante da empresa DCT, Tecnologia e Serviços Limitado, que compõe o consórcio Taubaté Vias, que gentilmente aceitou o nosso convite para prestar esclarecimentos sobre a sua empresa e a sua participação junto ao consórcio Taubaté Vias. Solicito, no caso, acho que nem é a sua empresa, a empresa que ele representa, né? Você. A sua participação junto ao consórcio de vias como advogado, né? Funcionário. Solicito ao vereador Jefferson Campos, relator e secretário, para que faça a leitura da última audiência, da ata da última audiência. Boa tarde a todos. Ata número 8, Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2015, sexta audiência, 8 de dezembro de 2015. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2015, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Taubaté, reuniram-se os membros da CPI, instituída pelo ato da presidência número 3, para ouvir o depoimento da senhora Angelique Mota, representando a Comissão de Licitação da Prefeitura de Taubaté. A vereadora Goretti, presidente da CPI, abriu a sessão, saudando a todos os presentes e depois dando explicações sobre os motivos que justificaram a convocação da senhora Angeli Mota, que teria sido por sugestão da vereadora Vera Saba. Foi registrada a presença dos vereadores da comissão e de outras personalidades presentes. A presidente pediu para que o vereador Jefferson Campos, relator e secretário, fizesse a leitura da ata da última audiência. A vereadora Goretti agradeceu a presença da senhora Angelique e pediu para que a mesma tomasse assento no seu lugar no plenário. A vereadora Goretti começou perguntando há quanto tempo a senhora Angelique é servidora municipal e qual sua função. A depoente disse que começou a trabalhar na prefeitura em janeiro de 2013 como gerente da APDO, área de informática, e hoje está trabalhando na Secretaria de Mobilidade Urbana. A vereadora perguntou ainda se procediam as denúncias da vereadora Vera Saba, se ela seria a pessoa responsável pelo processo licitatório para a instalação dos equipamentos de segurança e de radares no município. Ela disse que foi incumbida pelo prefeito para elaborar o termo de referência e por isso Ela disse que foi incumbida pelo prefeito para elaborar o termo de referência e por isso foi montada uma sala de operações integradas que seria parte de segurança e mobilidade e fiscalização de trânsito e que desde o início estão funcionando juntas. A vereadora Goretti afirma que o consórcio Taubaté Vias é formado por 3 empresas e que a Telentenc seria a líder do grupo e, segundo a vereadora Vera Saba, a discrepância entre o capital social declarado em relação à sede da empresa, que estaria funcionando em instalações em condições precárias na cidade de Santana do Parnaíba, o que em nada condiz com uma empresa de porte como se apresenta. Disse ainda que a empresa aluga o imóvel e que só teria uma funcionária e perguntou se a depoente tinha alguma coisa a dizer. Em resposta, a senhora Angelique,
Em resposta, a senhora Angelique disse que ela elaborou o termo de referência e que toda a documentação exigida é válida pelo setor de compras e que coube a ela foi apenas a questão técnica, isto é, que não pôde fazer qualquer referência sobre os outros assuntos, como capital social e a constituição da empresa. Em seguida, foi passada a palavra para o vereador Jefferson Campos, que perguntou ao depoente como se realiza um processo de licitação desse tipo. Ela disse que primeiro tem que fazer um estudo de levantamento, tendo como referência os modelos aplicados em outras cidades e que em Taubaté optou-se pela modalidade de prestação de serviços e unificando os dois serviços, tanto da segurança quanto ao monitoramento das vias, como a fiscalização de trânsito. Por isso foi elaborado o único termo de referência. Disse que foi agendado o primeiro pregão, que foi realizado em setembro de 2013, que teve questionamento e, por isso, teve que ser suspenso para os ajustes e, sucessivamente, foram marcados pregões até que de fato, fosse concluído. O vereador Jefferson questionou sobre a documentação apresentada, contrato social, endereço físico, enfim, sobre toda a documentação da empresa se são objeto de análise. A depoente diz que tudo isso é analisado pelo setor de compras. O vereador comenta que, se caso alguém estivesse mentindo, não teria como averiguar porque seria uma questão da empresa. O que a senhora Angelique confirma e conclui, afirmando que se a empresa não apresenta toda a documentação, ela já é desclassificada. Tomando a palavra, o vereador Luiz Henrique Neneca questionou sobre o número de empresas que teriam participado efetivamente do processo licitatório. A senhora Angelique diz que foram 4 pregões, que o primeiro teria sido suspenso, o segundo e o terceiro teve uma participação e que foi questionado pelo Tribunal de Contas e que o último teve 3 empresas, foram 2 individuais e a terceira formada pelo consórcio Teletenc, DCT e ECT. O vereador Neneca diz que o consórcio Taubaté Vias tem sua sede em São Paulo e que lá funciona a Teletenc e também a empresa Parkinson e que, em momento algum, aparece no pregão 278-C. Nesse caso, a depoente teria alguma coisa a dizer. Respondendo, a senhora Angelique diz que não tem conhecimento porque não faz a vistoria no local. Retomando a palavra, a vereadora Goretti questionou sobre quais exigências que a empresa deveria cumprir para participar do processo. A depoente diz que deveria apresentar atestado de capacidade técnica, numa das modalidades, e também houve questionamento sobre a aglutinação e que, nesse caso, não teve nenhum questionamento pelo Tribunal de Contas. Diz que é solicitado atestado de capacidade técnica ou na área de monitoramento ou na área de fiscalização, que todas apresentaram, inclusive quem não foi vencedora. A vereadora Goretti perguntou se algum vereador gostaria de fazer mais uma pergunta. A vereadora Vera Saba, que se fazia presente, pediu a palavra para fazer algumas considerações, o que foi acatado pela presidência dos trabalhos, que concedeu um tempo de 10 minutos para a sua manifestação. Após saudar os presentes, a vereadora Vera Saba sugere que seja convocado para depor também o pregoeiro, pois entende que muitas respostas não competem à senhora Angelique e também a questão da Parkinson, que o responsável técnico também possa prestar esclarecimento, bem como o procurador Dr. Hernani. Logo após começou questionando a depoente sobre o porquê da empresa vencedora que compõe o consórcio Taubaté Vias, que tem como líder a Talentec e como sócios o ex-presidente da empresa Engebras, senhor Reginaldo Maurício Rocha e a senhora Kate Amaro da Silva, apresentou manuais exclusivos da empresa Engebras, que está sendo julgada pela máfia dos radares em Santa Catarina, por meio da ação penal proposta pelo MP de Santa Catarina. E segundo o questionamento, é o seguro J. Malucelli cobriu os danos causados pela destruição dos radares, conforme registro nos boletins de ocorrência. O terceiro é se a depoente confirma que o processo licitatório foi complexo e com inúmeras irregularidades, que culminaram em novas publicações de editais e a suspensão pelo MP.
O quarto questionamento foi sobre a notificação de irregularidades previsto na página 9043 do processo licitatório aplicado pelo agente fiscal Sérgio B. Francisco, a senhora Angelique Mota, e foi recebido no dia 22/8 pelo servidor Tiago José Gomes. Ela disse que gostaria que fosse explicado esse procedimento. Sobre o quinto questionamento, a vereadora Vera Saba perguntou à senhora Angelique Mota, como gestora do contrato, se ela assegura que a empresa Consórcio Taubaté Vias está cumprindo rigorosamente o contrato, oferecendo todos os serviços e equipamentos dispostos nas planilhas e manuais apresentados. E no último questionamento foi sobre a emissão de uma nota de empenho no valor de R$ 1.760.438,89, previsto na página 9050 do processo licitatório, que foi cancelado e que gostaria que fosse explicado a respeito desse procedimento, concluiu. Retomando a palavra, a depoente senhora Angelique Mota passou a responder aos questionamentos da vereadora. Disse inicialmente que, quanto à composição do quadro societário, ela não faz nenhuma pesquisa sobre o histórico dos componentes do quadro societário, por isso não poderia responder, e disse que o sabia que, de fato, tem o nome da Engebras, porque a Engebras fabrica os equipamentos, que era preciso apresentar um catálogo da amostra dos equipamentos e que isso era uma exigência do edital para fazer uma análise técnica. A vereadora Vera Saba interveio e questionou se a senhora Angelique tinha conhecimento que o MP, por meio de representação, teria pontuado que seria um negócio estranho no caso de ocorrer a participação de alguma empresa que responda ao processo. A senhora Angelique disse que a Engebras não participou como fornecedora do processo licitatório e disse ainda que, com respeito ao MP, é um questionamento que caberia na terceira pergunta. Sobre a segunda pergunta, que trata sobre o seguro, a senhora Angelique disse que os equipamentos instalados pelo consórcio seriam responsabilidade do consórcio. Em seguida, a depoente falou sobre as novas licitações e disse que não houve irregularidades, mas sim questionamentos, e disse que era muito bacana o processo como um todo, porque teria sido aberto e publicado para o mês de setembro, e que teve que ser retirado em detrimento a questionamentos da equipe técnica e a questão de aglutinação dos objetos. Da segurança, do monitoramento e da fiscalização, e que por isso foi suspenso para análise. Não foi alterado em nada e foi respondido ao fornecedor e marcado o segundo pregão para o mês de outubro. Disse ainda que o segundo pregão teve questionamentos de outras empresas, como abertura para consórcio, que até então não estava previsto no edital. Disse ainda que, para as empresas, era mais interessante contratar os serviços individuais e que, para o município, era aglutinar todos os serviços, porque os equipamentos que servem para monitorar, fiscalizar, os equipamentos de fiscalização não servem só para penalizar, como na aplicação de multas, serve também para a questão de segurança e que, por isso, os serviços teriam que ser integrados. Nesse segundo pregão, teve apenas um participante e que, na sua avaliação técnica, observando todas as exigências em relação a todos os equipamentos e, consequentemente, a apresentação do catálogo, entretanto, ainda faltou a apresentação de alguns documentos e que, por isso, foi desclassificado e, então, foi aberto o terceiro pregão, que foi questionado pelo Tribunal de Contas, que, depois de fazer a análise, foi possível marcar um novo pregão no mês de janeiro. Disse ainda que o Tribunal de Contas só tinha feito uma observação no processo, que só alterou a questão da apresentação das amostras, que no termo original pedia a apresentação de amostra dos equipamentos de todas as empresas, vencedoras ou não. E o tribunal pediu para que esse custo não fosse para todas as empresas, mas apenas para o vencedor. A única coisa que foi alterada foi decidido pela comissão a inclusão de um novo item e foi a abertura para consórcio. Ressaltou a depoente que o pregão realizou-se no dia 8 de janeiro e que no final de janeiro a documentação já estava toda pronta. E só então o MP, para suspender o processo e pediu cópia de todo o processo, 21 volumes, o que foi encaminhado ao promotor para análise e que não teria apontado qualquer óbice para sua tramitação e disse que neste ato teria sido concluído a análise pelo TC, que também teria aprovado sem qualquer ressalvas.
Quanto ao quarto questionamento sobre a notificação, a senhora Angelique disse que não estava com o processo e que não lembraria sobre o caso. A vereadora Vera Saba apresentou para a senhora Angelique a documentação. A depoente diz tratar-se de uma notificação e que todas as indicações em relação à implantação das câmeras de monitoramento por parte da segurança teriam sido indicadas pela Polícia Militar e que teria ocorrido alguns questionamentos por parte da EDP com relação a alguns pontos onde seriam instalados os equipamentos e por isso teriam que ser revistos. Quanto ao cumprimento das exigências pelo consórcio, a senhora Angelique diz que tem equipe 24 horas fazendo todo o acompanhamento, tanto para o monitoramento quanto para a fiscalização. Quanto à nota de empenho, disse a depoente que o que ocorre é que o empenho sempre é feito considerando o valor cheio. Entretanto, só é pago após feita a medição. Por exemplo, se tem câmera que não funciona por algum motivo, esse valor não é pago e foi isso que teria acontecido. A vereadora Vera Saba sugeriu que a CPI solicitasse a cópia integral de todo o processo que consiste em 21 volumes com 9.086 folhas aproximadamente, com todo o detalhamento do processo. Também sugeriu que fosse acolhido o depoimento da pregoeira Camila Érica dos Santos e da equipe estabelecida pela portaria 457/2013, senhora Ana Caolina Moreira Gomes, Solange de Faria Santos e Tânia Maria Santos, e também do procurador do município, Hernani Barros Morgado Filho. Pediu ainda que fosse feita uma vistoria em loco para apurar que seus serviços estavam sendo cumpridos. A vereadora Goretti pediu para que a vereadora Vera pudesse formalizar o pedido. A vereadora Goretti concedeu a palavra ao vereador Digão, que questionou a depoente senhora Angelique se a mesma teria feito alguma notificação à empresa por descumprimento de contrato. A depoente afirmou que sim, e que prontamente eles atenderam, e disse ainda que todo contato feito e que ela não trabalha com a parte da operação e de que isso caberia a cada secretaria e que quando a secretaria comunica, ela oficializa o pedido. O vereador Digão questionou sobre a possibilidade de enviar CPI as notificações feitas e a senhora Angelique afirmou que sim. A vereadora Goretti acatou a sugestão do vereador. A vereadora Vera Saba, fazendo uso da palavra, sugeriu que também fosse ouvido os depoimentos da senhora Neide Aparecida Freitas, responsável pela fiscalização e análise das técnicas das propostas, bem como o resumo do processo que foi encaminhado ao MP. Disse ainda que sobre o seu questionamento a respeito do representante da Talentec, que seria ex-presidente da Engebras, que responde pelo processo penal em Santa Catarina. Nada mais havendo, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente audiência. Para constar o vereador Jefferson Campos, secretário relator, lavra presente ata que, após lida e achada, será assinado pelos demais membros da comissão, bem como será juntada a cópia da gravação na íntegra de todo depoimento que foi gravado pela TV Câmara para eventuais consultas. Taubaté, 8 de dezembro de 2016. Vereador Jefferson Campos, relator e secretário. Vereadora Goretti, presidente. Vereador Diego Fonseca Nascimento, membro. Vereador Luiz Henrique Neneca, também membro. Passo a palavra, presidente. Senhor Rodrigo, boa tarde. Qual é o cargo do senhor na empresa? Eu sou procurador da empresa. Procurador. É do conhecimento do senhor os fatos apontados pela vereadora Vera Saba e que deram origem a esta comissão parlamentar? Na verdade, a empresa não recebeu ainda formalmente tudo o que foi lido aqui. Tá ok? Então, nós estamos tomando conhecimento de tudo que foi lido neste momento. É o único conhecimento que tem de toda essa... Nós vamos fazer umas perguntas para o senhor. Quero saber se o vereador quer usar a palavra antes ou já vamos direto, né? Como que a empresa tomou conhecimento do processo licitatório para a implantação dos sistemas radares aqui em Taubaté? Através de publicação no Diário Oficial, né? Essa é a forma comum que a empresa toma conhecimento acerca de todas as licitações que participa.
Ok. Senhor Rodrigo, né? Boa tarde. Há quanto tempo a empresa está no mercado e quais os municípios que ela vem atuando? Olha, a empresa já está no mercado há aproximadamente 15 anos. A empresa atua em diversos municípios no interior de São Paulo, né? Eu posso citar aqui os municípios que ela já atuou, tá? Ela atua em Caraguá, Suzano, já atua em Mariporã, Santa Bárbara, Americana. Tem mais outros municípios, mas não me recordo no momento. Ok. Como aconteceu a composição do consórcio Taubaté Vias, as empresas já tinham sinergia quanto às suas atividades ou ainda já tiveram outra parceria em projetos anteriores? Eu não me recordo de parcerias anteriores. O que acontece é o seguinte: a empresa, quando ela participa de licitações através de consórcio, é pelo fato de que ela não tem a tecnologia para participar da licitação. Então, ela procura uma empresa que tenha. Então, as empresas juntam seu conhecimento técnico para poder executar o objeto da licitação. O senhor saberia informar de que maneira ocorreram os estudos técnicos para a implantação do sistema no município? A empresa teve alguma participação nessa fase da implantação dos equipamentos? Segundo o meu conhecimento, os estudos técnicos têm que ser anterior à publicação do edital, né? E, pelo que eu sei, a empresa não participou dessa fase. O modelo implantado em Taubaté foi específico ou copiado ao modelo de alguma outra cidade? Bom, olha, essa informação eu não tenho. Quem tem o departamento técnico, a equipe de campo. Como eu sou procurador, eu tenho as informações administrativas da empresa. Quanto ao consórcio das empresas, quais são elas? Como isso se deu? Se existia alguma parceria entre vocês em outros casos? Novamente, não tenho conhecimento de parceria anterior. A parceria se dá exatamente como eu falei. A empresa, às vezes, não tem a tecnologia necessária para participar da licitação, então ela procura uma empresa que tenha para poder participar, desde que isso seja permitido pelo edital. Hoje a parceria é DCT, Talentec e outra empresa ECT, né? Isso que hoje o consórcio Taubaté Vias é Talentec, DCT e ECT, né? A informação que eu tenho é que a empresa é DCT e Talentec. Agora, quanto a empresa ECT, eu não posso afirmar. Qual a relação entre a empresa que opera o monitoramento por câmeras com o consórcio Taubaté Vias, que opera os radares? Novamente, essa informação, como é mais técnica, eu não possuo. Agora, existe alguma sinergia entre o sistema de monitoramento por câmeras com a fiscalização dos radares? É técnico também, né? Por exemplo. Outra pergunta: quais os procedimentos para aferição e certificação dos equipamentos? Como é feito, né? Pelo INMET. Como é feito e de quem é a iniciativa? Assim, todos os equipamentos para funcionar, eles têm que ser oferidos pelo Inmetro. Sem essa oferição, os equipamentos nem podem ser colocados em atividade. Então, nenhum radar aqui em Taubaté é colocado em funcionamento antes de ser aferido pelo Inmetro? Exatamente. Então, isso é importante registrar. Então não tem nenhum radar aqui do consórcio Taubaté Vias, Talentec e DCT, né? Do consórcio Taubaté Vias, que é colocado no município sem ser aferido pelo Inmetro, é isso? Exatamente. A partir do momento que o equipamento é instalado, ele já tem que estar oferido pelo Inmetro. Sem essa oferição, ele não pode funcionar. Perfeito. Agora, os questionamentos da vereadora que especificou, que solicitou isso aqui, que existe uma discrepância entre o capital social das empresas Talentec e DCT em relação às suas estruturas fiscais. O senhor saberia me dizer? Confusa. Os dados fiscais da empresa, realmente, eu não tenho aqui no momento, né? Deveria ter, para poder afirmar alguma coisa, eu teria que ter aqui pelo menos o balanço das duas empresas. Então, a Talentec Tecnologia, empresa líder do consórcio Taubaté Vias,
informam ter sua sede na cidade de Santana do Parnaíba e declaram capital social de R$2 milhões. Porém, o local trata-se de um prédio antigo, com instalações precárias, e segundo os locatários, a empresa somente manteve uma funcionária por 1 ano, estando a sala fechada há algum mês. Isso procede? O que eu tenho conhecimento é que a empresa funciona na Avenida Queiroz Filhos, que é inclusive o endereço que está no CNPJ da empresa. Avenida Queiroz Filhos, na cidade de São Paulo. Não na Santana do Parnaíba. Não, Santana de Parnaíba. Tá, a sede da Talentec Tecnologia na capital do nosso estado, é isso? Exatamente, é no município de São Paulo. Mas e a de Santana? Então, eu não tenho conhecimento, né? O que eu tenho exatamente é o que está subscrito no CNPJ, que até sob consulta qualquer pessoa pode verificar. Ok. Bom, mas só um minuto. Não. Mas eu acho que é... Só complementando a pergunta do colega, que eu também estive lá em Santana. Perfeito. E aí eu gostaria que depois o senhor pudesse, ou pessoalmente, a gente iria, ou vocês viriam com o responsável para esclarecer isso, porque a sede em Santana, né? E daí o endereço em São Paulo, então essa coisa fica meio no ar. Entendi. Tá? Senhor, por favor, depois eu passo essa pergunta direitinho, se puder levar e responder isso para a gente, que eu acho que é um questionamento que ficou para a população muito bem colocado pela vereadora e também confirmado por mim indo até lá. Tá bom? Ok, perfeito. Beleza. A DCT, Tecnologia e Serviço Limitado, também com sede em Santana do Parnaíba. Também, eu nem vou concluir a pergunta, que é a mesma coisa da DCT, tá bom? Tudo bem. Então, se o senhor puder, aí é o que eu quero saber onde fica a sede e tal, e aí a gente até poderia fazer uma visita, tá certo? Ok. Foi feita uma visita às instalações do consórcio Taubaté Avios, com sede na capital, sendo que a localidade também funcionaria. Então, acho que dá para a gente, as perguntas seriam isso, e eu vou formalizar, depois se o senhor puder mandar para a gente isso aqui. Ok, estamos à disposição. Tá bom? Vamos encerrar, então. Porque é importante ter para saber onde fica o endereço, né, da Talentec e da DCT Tecnologia, né? Só para finalizar, né? Quero agradecer, tá aqui, registrar a presença da assessora da vereadora Vera Andréia, né? Então hoje o sistema é composto pela DCT e pela Talentec. É isso? Exatamente. Tá? Não são firmas de fachadas. Não funcionam no mercado há algum tempo. Pelo menos a DCT já está há 15 anos no mercado. Tá certo. Então, e a Talentec também tem seu CNPJ, não acaba sendo fachado DCT e vice-versa, né? Exatamente. Então, nem mais uma pergunta, presidente. Não, eu acho que não havendo mais pergunta de vossa parte, também não há da minha, né? Então ficou só essa questão que a gente depois vai formalizar, se eu puder aguardar, né? E mandar ou combinar, a gente vai para esclarecer bem isso à população. O vereador Jefferson tem mais um questionamento? Sim, presidente. Eu gostaria, então, já que a vereadora Vera pediu e está aqui na ata, que nós chamássemos uma audiência pública a pregoeira Camila Érica dos Santos e da equipe estabelecida pela portaria 457/2013. Muito bem. Acho que é importante, já que foi um questionamento da vereadora, né, e essa comissão, pela transparência, pela lisura, chamar todos, né, todos citados em atas oficiais, que sejam ouvidos aqui no plenário da Câmara Municipal de Taubaté. E também, juntamente com o procurador jurídico, Hernani Barros Morgado Filho. Agora, e também que a CPI solicitasse a cópia integral de todo o processo. Né? Isso acho que não tem problema algum. Seria um CD, né? Sei lá. Mas fica, acho que a gente encaminha isso dentro da comissão, tá? Mas chamar essas pessoas citadas. Agora,
Vereadora, os outros membros não estão, mas eu acho assim, nós estamos fazendo o possível, né, para chegar à conclusão, e até agora não conseguimos constatar nada de irregular. E chamar um processo com 9.000 páginas, acho que eu vou até sugerir já de antemão que para a gente sentar, a equipe toda, e decidir sobre isso, porque não vejo que 4 membros poderiam estar analisando, até porque é uma formação específica. Então, vamos estudar, de repente, sugerir um perito, né? Isso, a Câmara contrata um perito isso porque é foge, né? A gente chama e encaminha para contratar um perito, essa que é a minha ideia. Eu acho também, porque não tem chamar como. os nomes citados aí. Então, na próxima, chamaremos então a leiloeira, a pregoeira, Camila e o doutor Hernani. Os nomes citados, né, pela portaria. Pela portaria. Então, estaremos notificando. Doutor Rodrigo, queria fazer alguma consideração, alguma coisa? Quer falar? Não, muito obrigado. Acho que já foram esclarecidas as perguntas, cumpri o papel. Vereador também, tudo bem? Então, declaro encerrada essa audiência e com essa situação de passarmos, então, para o senhor poder esclarecer, ou viria aqui ou iríamos até lá. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Ficasse oficializado o endereço certo, né? Vamos apresentar, sim. Ok, muito obrigada.